Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Vamos analisar o Bitcoin hoje. Hoje eu vou fazer uma análise on-chain do Ethereum. Vamos ver como está se comportando aí a rede do Ethereum. E dia 5 de agosto, vamos ver, hoje é sexta-feira, último dia da semana. Vamos ver aí como que tá querendo fechar essa semana, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força aqui pro canal, beleza? Não chega de papo, bora lá direto no preço, vamos ver como que o mercado tá se comportando aí, beleza? Olhando aqui o gráfico semanal, cara, a gente tá em um ponto super interessante. A gente tem essa linha de tendência de baixa aqui, né? Se a gente puxar aqui pro diário, só para deixar ela bem precisa. Deixa eu só ver aqui se está pegando todos os topos. Sim, está pegando os topos ali, interessante. Quando a gente puxa para o semanal aqui, ó, o que a gente está querendo fazer é romper essa linha de tendência de baixa secundária, né? A gente tem a primária aqui e essa daqui, opa, traçando aqui, e essa daqui é a secundária, rompendo essa linha de tendência de baixa secundária, aí o mercado fica super interessante, super mais tranquilo. A gente tem um sinal de no curtíssimo prazo estamos em uma pequena, fazendo um pequeno rompimento dessa tendência de baixa, que isso daí pode nos indicar sim que o mercado está querendo cessar toda essa queda que aconteceu aí no mercado, beleza? Já falei para vocês. Acredito muito que aqui tenha sido o fundo do mercado, principalmente quando a gente olha os dados on-chain do mercado, beleza? E aí, se a gente puxar aqui para o gráfico diário, a gente vai ver aí, ó, que essa mesma linha de tendência de baixa, ela segue firme e forte aqui. A gente rompeu ela logo após o pronunciamento, né, do Fed sobre a elevação da taxa de juros. A gente fez o rompimento aqui, foi um dia super positivo para o mercado. O mercado ainda não retestou essa linha para confirmar ela, mas vamos ver como que o mercado vai seguir aí. Nos últimos dias, a gente teve uma força vendedora entrando no mercado, tá? Então a gente fechou aí os candles sempre no vermelho nesses últimos dias aí, e a gente vê que o volume, ele estava aumentando aí nos últimos dias, porque quando a gente compara aqui, esse miolo aqui é o final de semana, então a gente tem um volume mais baixo mesmo no final de semana. Mas o volume deu uma aumentadinha aqui, mas essa aumentada ela não chegou a ser maior do que os volumes de compra anteriores, então isso daí acaba sendo interessante. E todos esses dias de queda, a gente vê que não foi um dia de queda com exclusivamente força vendedora. A gente vê que os candles estão com bastante sombra. Em todos os dias a gente teve bastante sombra aqui. Isso mostra que o mercado está querendo subir, mas ainda tem força vendedora no mercado. E essa força vendedora, ela não está forte para derrubar o mercado, para o mercado rasgar para baixo. Veja, nenhum candle aqui desses dias foi candles violentos, candles de realmente força vendedora. Não, os candles nos conta que estamos com uma força compradora muito mais forte do que a força vendedora, porque a força vendedora, cara, já tá passando aí desde ali de dia 29 de julho, a gente vem com o mercado caindo e essa queda super light no mercado, beleza? Quando a gente olha Ethereum aí também, Ethereum só tá mostrando um pouco mais de força na data de hoje, né? A gente tem um candle super forte aí no Ethereum, Ethereum que bateu a sua resistência ali, né, nos 1.700, mais ou menos. Só vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar só o volume aqui por preço, só para a gente ver como que ele tá. Mas ele chegou nessa região aqui, essa região aqui de volume negociado. Veja que hoje, para quem viu aí, se a gente puxar aqui, ó, para cá, ó. Calma aí, só vamos puxar ele um pouco para cá, que a gente vai ver que a gente não tinha esse volume de negociação nessa região aqui, então a gente tinha como ponto de resistência, ponto de controle, esse 1.770 aqui, 1.800, veja, era o ponto de controle que a gente tinha no mercado, ou seja, essa era a nossa resistência, a gente bateu lá na resistência lá, voltou e a partir daí a gente começou a criar um ponto de suporte aqui nessa região que nós estamos. Teve muito volume de negociação em toda essa região aqui, ó. Veja, lembra, se eu tirar esses últimos dias aqui, a gente não tem esse volume de negociação. Então isso daqui nos mostra que a gente fez um grande volume de negociação aqui nessa região,
está transformando essa região aqui como um suporte e a gente está indo buscar novamente essa resistência aqui dos $1.700. Então, acho super interessante a gente ver esse volume crescendo aqui, ó, esse volume que não tinha nessa região, ele cresceu nessa região. O que isso significa? Significa que muitas pessoas compraram nessa região, muitas pessoas negociaram nessa região. Quando a gente tem um grande volume dentro de uma região, essa região, se ela estiver abaixo do preço, ela se torna uma resistência, se ela, um suporte. Se ela estiver acima do preço, se torna uma resistência. Hoje, como a gente tem essa região abaixo do preço, isso é super interessante. Nos mostra que o mercado está criando essa base de preço do Ether ali em $1.500 mais ou menos, para a gente continuar subindo lá na frente, beleza? Pode perder essa região? Sim, pode perder essa região. E por isso que se perder essa região, se perder o fundo anterior aqui, aí o mercado começa a ficar meio azedo, porque a gente mostra que mesmo entrando força compradora aqui, mesmo tendo grande volume de negociação, a gente ainda não tem força suficiente para o mercado subir e fazer esse rompimento, beleza? Então, se o mercado perder esse fundo aqui, dá uma azedada no mercado, aí já dá para você ficar com aquele viés meio tipo, putz, será que a gente está realmente com força compradora no mercado? Mas enquanto não perder esse fundo aqui, não dá para começar a ter esse viés. E aí dá para ficar bearish só se a gente perder esse fundo anterior aqui, beleza? E quando a gente olha, cara, algo super positivo, eu vou comentar com vocês, hoje saiu o resultado de emprego dos Estados Unidos e aí veio aquilo que o mercado não esperava. Se eu não me engano, veio o dobro de empregos do que o mercado esperava e por isso que o mercado já amanheceu no vermelho aí, super feio. Aí, calma aí, deixa eu só voltar aqui. O que rolou aqui que sumiu meus... Não dá dessas, TRDR. Toda vez que eu mudo esse gráfico aqui... Bom, esse daí, deixa eu só jogar aqui. Long Short Radio. Toda vez que eu mudo esse gráfico aqui, cara, que a gente tá gravando, ó, sempre dá pau enquanto eu tô gravando aqui. Mas eu também nem sei porque que eu não mudo isso daqui antes. Bom, vamos deixar lá o IPVR... Vamos deixar o TRDR carregar aqui. Ver se vai aparecer o Long Short Radio. Beleza, apareceu aqui, ó. Long Short Radio. Algo que deu uma desanimada nos últimos dias foi que o Long Short Radio tinha subido. Ou seja, a galera estava apostando em long conforme o mercado estava caindo. Isso daí não é muito bom, porque a gente tem... quando eu faço análise de sentimento, a minha análise de sentimento é ir contra a maioria. Porque a gente tem várias teorias de que 95% das pessoas que tradam esse mercado perdem dinheiro. A gente tem também estatisticamente que a maioria das pessoas que operam ali no mercado, comprando a mercado e vendendo a mercado, também perdem dinheiro. Então, pegando todas essas estatísticas, eu penso, vamos operar contra essas pessoas. Porque se a gente opera contra os 95%, a gente tem 95% de chance de estar ganhando nesse mercado. Então, quando eu olho como que está o nível de operação do mercado, de long e de short no mercado, eu sempre vou oposto. Quando a gente está com long muito alto, eu procuro por pontos de venda. Quando a gente está com short muito alto, eu procuro por pontos de short. E é o que a gente vê, o que tinha nesses dias aí era exatamente isso. O long estava subindo e isso não era muito interessante. Veja que até o preço ele ficou muito tempo dentro dessa região aqui, nesse gráfico. Aqui a gente está olhando o BTC em gráfico de 6 horas, né? Mas deu uma mega congestionada aqui, porque o long short ratio estava aumentando bastante, cara. Isso não era interessante. Hoje, com o resultado que a gente teve aí, do emprego nos Estados Unidos, a gente vê que começou a diminuir o long short ratio. E se a gente puxar o Ether, por exemplo, a gente vai ver... Opa! ETHUSD. A gente vai ver que o Ether caiu drasticamente, cara. Aqui, ó, a gente tinha um mercado apostando em long, o mercado estava caindo, o mercado estava apostando em long, e aí a gente começou a subir, o mercado está tentando criar, as pessoas estão tentando antecipar um topo, então o mercado está subindo e as pessoas estão shortando, tentando descobrir, tentando adivinhar o topo do mercado, principalmente com essa notícia aí que a gente teve
do emprego nos Estados Unidos, a gente vê que as pessoas aumentaram muito a mão no short. Então isso daqui deixa muito positivo. É algo que eu não estava, da minha análise, algo que eu via nos últimos 3 dias que era negativo para análise, era o long short ratio que estava subindo bastante. Mercado caindo, long short ratio subindo. E enquanto não desse essa limpada aí, não tivesse mais pessoas apostando em short, a gente não tem tanta liquidez no mercado. Porque se essas pessoas estão apostando em short agora e o mercado está subindo, cara, vai pegando stop aos pouquinhos e essas próprias pessoas vão fornecendo liquidez para o mercado. Já falei para vocês, não é mais período de shortar o mercado. O período de shortar o mercado é quando a gente está no alto, no topo. Agora a gente já está procurando por fundo do mercado. Então não vale tanta a pena ficar shortando. Ainda mais vendo que no curto prazo estamos em tendência de alta. Então é positivo para o mercado ver que as pessoas estão aumentando o nível de short. Infelizmente é negativo para essas pessoas, que elas vão perder dinheiro no mercado, mas tem que tomar muito cuidado porque operações de alavancagem é um dos instrumentos que podem te tirar desse mercado. Talvez seja uma ferramenta positiva para o mercado, mas também é uma ferramenta muito perigosa para quem não sabe utilizar ela, beleza? Então tem que tomar cuidado com essas paradas aí. E aí a gente vê, isso é super positivo. O que no dia ficou negativo? Foi com esse resultado que a gente teve aí dos Estados Unidos e o emprego. A gente teve o DXY subindo muito forte hoje pela manhã, mas quando a gente olha esse candle aqui, mas o dia não fechou, a gente precisa esperar esse candle fechar, mas tudo que acontecer abaixo do 107 aqui, eu continuo otimista ainda. A gente está dentro desse canal de alta aqui, mas eu vejo que se a gente formar um topo mais baixo do que esse 107 e vir buscar um fundo fora desse canal aqui, para mim isso daí vai ser um aval, vai ser uma carta branca de que o mercado sim quer encerrar toda a queda e que o mercado sim está buscando mais risco e não tanto correndo para o dólar. Isso daí vai ser super positivo para o mercado. Macroeconomicamente falando, isso daí é um ótimo sinal. Eu preciso desse sinal para realmente ficar mais tranquilo. Já quase dei all-in no mercado, já tenho 70% já no mercado já. Tem uma pequena fração para entrar ainda no mercado e essa fração, estou doido para colocar ela no mercado. Mas estou esperando pelo menos um rompimento aqui do DXY, rompendo esse canal de alta aí. E aí a gente vindo buscar um fundo aqui vai ser super interessante. Primeiro ele vai ter esse suporte aqui, mas ele perdendo essa região aqui, cara, aí eu fico extremamente, já estou mega bullish já no mercado. Acredito que a gente está fazendo um lindo movimento de alta, acredito que a força compradora está aparecendo, a força vendedora ela já foi expurgada do mercado. Quando a gente vê a força vendedora, ela vem diminuindo aqui quando a gente olha os candles de venda. Então isso é super positivo no mercado para mim. Por isso eu acredito na minha análise que aqui tenha sido fundo no mercado, beleza? Mas ver o DXY caindo é super importante aí. Mas claro, dia de notícia sempre dá aquela mega volatilidade, né? Porque a gente tem muitas pessoas que operam notícia no mercado, então o mercado sempre dá aquela mega volatilidade, vai para os dois lados ou vai para um lado só, no dia seguinte reverte. Eu não opero notícia, se for operar notícia, prefiro operar contra a notícia do que operar a favor da notícia, beleza? Então é isso, puxando aqui, vamos ver então como que tá os nossos dados on-chain da rede do Ether, né? Isso que eu queria passar para vocês é algo super positivo. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, eu já falei, cara, o que rege esse mercado é a oferta e demanda, galera. Anota isso daí, é super simples, super básico. Você não precisa ser o gênio para você estar nesse mercado. Você só precisa entender esse conceito, oferta e demanda. Se você entender oferta e demanda, você consegue analisar qualquer gráfico, você consegue analisar qualquer ciclo de mercado, tudo, porque oferta e demanda é o que rege esse mercado. E aí, essas últimas semanas, eu venho positivo para vocês, eu venho num sentimento mais bullish, com um viés de que a gente bateu fundo no mercado. Por quê? Porque a oferta circulante, ela está diminuindo. Mostro para vocês diariamente que o supply circulante
está diminuindo. A gente tem baleias comprando, a gente tem shrimps, camarões comprando, a gente tem 80%, 75% do supply já com mais de um ano, 80% se a gente considerar 3 meses. Então a gente já tem uma diminuição do supply. O que é esse supply? O fornecimento circulante. Quanto de Bitcoin está na prateleira à venda? Quanto de Bitcoins está disponível para outra pessoa comprar? A gente vem falando bastante disso, que o supply, a oferta, está diminuindo drasticamente no mercado. E o que a gente precisa? Qual que é a outra mão? Se o que rege o mercado é a oferta e demanda, é uma balança. A gente precisa para o preço subir que a demanda aumente pelo ativo. E até, sei lá, 2 semanas, 1 semana, a gente não tinha zero, nada, neco, zipo, nadinha de demanda pelo ativo. A gente só tinha a diminuição da oferta do ativo. E agora a gente começa a ver essa demanda surgindo no ativo. Por exemplo, no Ether, quando a gente puxa aqui os últimos dias, a gente vai ver que o número de endereços ativos do Ether aumentou drasticamente. Ele veio se elevando um pouquinho aqui, né? Se a gente pegar todo o ciclo aqui, ele bateu fundo ali quando a gente subiu a $1.200 ali. A gente primeiro foi lá em 900, 880 lá. Depois a gente subiu até $1.200 e a partir daqui os números de endereços ativos começaram a aumentar. O que isso significa? Significa que as pessoas que estavam paradas, eu, por exemplo, era uma dessas pessoas que tinha vendido Ether quando o BTC estava em $52 mil e minha carteira de Ether simplesmente estava zerada, posição zerada, não tinha nada, ela estava inativa durante esse período. E aí, eu sou uma dessas pessoas que comecei a comprar Ether e colocar dentro da carteira. E não só eu, como muita gente começou a fazer isso. Então, a gente teve um aumento dos números de carteiras que estavam inativas, elas começaram a ficar ativas no mercado. E aí esse número ele vem se mantendo. A gente teve um grande spike aqui nesse dia. O número de carteiras ativas aumentou muito. E eu ainda falei com vocês, acho que eu trouxe esse gráfico aqui há uns 2 dias mais ou menos. Eu ainda falei com vocês que a gente tinha que acompanhar para ver se esse movimento ele iria continuar, porque como foi um spike muito forte, a gente tinha que ver se esse movimento ia continuar. E sim, esse movimento está continuando. Se a gente olhar aqui, na data de ontem, a gente teve mais 840 endereços, 840 mil endereços ativos na rede. Então a gente teve quase 1 milhão de ativos novamente, de endereços ativos na rede nos últimos dias. Então vem se mantendo com a queda que a gente teve aí na data de ontem, né, desses últimos dias aí, se a gente pega o Ether, a gente vê que nessa pequena queda a gente teve atividade na rede. O que isso nos mostra? Isso nos diz que, se a oferta circulante está diminuindo e a gente começa a ter uma demanda reaparecendo, cara, excelente, é o sentimento que a gente quer ter dentro do ciclo do mercado. Não existe um indicador que vai falar para você, cara, aqui é fundo, aqui é topo, aqui é fundo, aqui é topo. Qualquer indicador que tentar fazer isso, que seja uma bala de prata no mercado, ele vai funcionar até o dia que ele falhar, porque ele não vai se perdurar pro resto do tempo. Pode ser coincidência, pode ser várias coisas. Porque o mercado, ele não é tão lógico, não é pura matemática, não é uma ciência exata. A gente tem pessoas no mercado. Quem faz o mercado são pessoas, então tem um comportamento humano. E a única coisa que não dá pra gente fazer é prever o que um ser humano vai fazer, cara. Porque tem emoção, tem sentimento, tem... Cara, do dia pra noite... Você é ser humano, você sabe, um dia você está feliz, outro dia você está triste, um dia você quer comprar, outro dia você quer vender. Então o mercado ele não é tão preciso assim ao ponto da gente ter um indicador que fale, putz, aqui é o preço que bateu fundo, aqui é o preço que bateu compra. Não, galera, não existe. Pode ter indicadores que acertam 1, 2 vezes, como a gente teve o plano B acertando algumas vezes exatamente o valor, mas chega uma hora que falha, chega uma hora que não acerta. Então pode ter indicadores que te dê topo fundo.
Como nos dados on-chain, a gente deu muitos indicadores dando topo no primeiro topo que a gente teve no ciclo, mas depois a gente teve um all-time high, fez um topo duplo e os indicadores on-chain não pegaram isso. Então, a gente tem que fazer a nossa análise pautada em dados e sempre lembrando disso, oferta e demanda. Tudo que eu for olhar no mercado tem que ter uma relação entre oferta e demanda do mercado. Se não tiver essa relação, se não me informar se a oferta está aumentando ou está diminuindo, se a demanda está aumentando ou está diminuindo, eu desconsidero um pouco aquele indicador. Eu uso mais os indicadores que me mostram isso, oferta e demanda. E aí, quando a gente vê exatamente isso no Ether, a gente vê que, cara, tá entrando uma demanda na rede do Ether. Se a gente puxar no BTC, a gente vai ver que no BTC não tem tanto essa demanda entrando, mas a gente consegue ver que, deixa eu ver só endereços ativos, a gente vê que tá muito tímido no BTC, vou colocar aqui, ó, 7 dias, ó, a gente vê que no BTC tá muito tímido aqui nesses últimos dias, mas está querendo apontar para cima no BTC também. Pode ser que a gente faça um topo menor, cara, tem muito ruído nesses gráficos, né? Porque tem dias que aumenta, tem dias que cai e tal, mas a gente vê que está começando a querer apontar para cima, depois da gente vivenciar uma capitulação. Por que que antes isso daqui não era bons indicadores para mim? Porque a gente não tinha vivido a capitulação, não tinha passado por um pânico, não tinha passado por um todo derretimento no mercado. Hoje, como teve esse derretimento e a gente vê os números aumentando de endereços ativos, tanto no BTC quanto no Ether, cara, claramente para mim a oferta está começando a aparecer no mercado. É uma oferta tímida? Sim. É uma oferta tímida, mas é uma oferta que já está aparecendo aí no mercado. E é tudo que eu preciso, cara. Eu preciso me posicionar na hora certa. Eu não tenho que me posicionar quando a demanda surgir e não tiver mais oferta. Não, eu vou me posicionar antes. Eu vou tentar antecipar esse fato. Esse é o papel do analista, tentar antecipar esse fato. Porque na hora que chegar uma demanda e rasgar o preço para cima, eu não vou querer entrar quando o preço estiver rasgando para cima. Eu vou tá querendo surfar o preço rasgando para cima, beleza? Então a gente vê que a demanda está aparecendo um pouco aí. Algo super interessante que eu comecei a observar é que, cara, um dos grandes drives que a gente teve para o preço do Ether dar uma explodida aí nos últimos tempos foi simplesmente a queima de Ether. Cara, a NFT queimou muito o Ether. A gente teve também as próprias taxas da rede, elas queimaram muito o Ether. O que isso faz, galera? Isso diminui a oferta circulante, porque se a gente tem a queima do Ether, a gente tem uma oferta circulante menor. E super interessante da gente estar vendo, esse daqui é um gráfico do supply em queima. Quando a gente tem um supply em queima acima dessa linha aqui, a gente fala que o Ether é deflacionário, porque a gente tem mais queima do que emissão de Ether. Só que algo super interessante da gente ver é que exatamente nesse período que nós estamos aqui, ó, cara, não tá tendo tanta queima de Ether e mesmo assim o preço está subindo. Opa, se o preço está subindo e a gente não tá tendo tanta queima de Ether, significa que já temos uma demanda um pouco maior do que a oferta no mercado. Então pensa, se quando a gente diminuir ainda, a gente já diminuiu essa oferta do mercado porque as pessoas estão encarteirando. Pensa se a gente começa a diminuir isso com burn, com queima do Ether. Cara, o preço porrada para cima. E quando a gente olha como que tá o gas da rede para entender, cara, e aí, beleza, quem que queima Ether na rede? A gente tem NFT, a gente tem Bridge, tem DeFi, tem os tokens ERC20, a gente tem stablecoin, tem um monte de coisa. Então, quando a gente olha tudo isso daí na rede, cara, é interessante porque o preço do Ether está subindo. E, por exemplo, queima de NFT, cara, tá caindo drasticamente. A gente tem um mercado de NFT bem frio nesse momento. As pessoas não estão transacionando tanto NFT, não estão queimando, não estão gastando com gas, com tantas transações de NFT. Cara, algo super interessante, porque o preço está subindo e mesmo sem essa grande utilização, ó, se a gente pegar DeFi aqui, por exemplo, a gente vai ver que DeFi aumentou um pouco essa queima,
o DeFi aumentou, já o NFT não aumentou tanto, e stablecoin também tá meio que mais ou menos ali. Quando a gente puxa ERC20 também tá meio mais ou menos. Os que mais influenciam nisso daqui, eu acho, na minha opinião, o que mais influencia o burn de Ether é exatamente o mercado de NFT e o mercado de DeFi. E aqui que tá uma grande sacada, galera. Se o preço tá subindo e a gente não tá tendo tanta queima de Ether desse jeito, significa que a demanda está aparecendo. Pensa quando essa demanda entrar realmente porrando, quando as pessoas realmente quiserem comprar isso, quando o Ether estiver sendo muito queimado por conta de mint de NFT. Cara, isso é um grande drive para o preço do ativo subir. Então a gente tem o preço subindo saudavelmente, porque a gente vê que não está tendo tanto burn assim. Se a gente tivesse muito burn e o preço subindo, isso daí seria um indicativo não muito legal. Iria nos mostrar que essa demanda pelo Ether é simplesmente por queima de algum outro protocolo. E não está sendo isso, está sendo realmente uma subida mais saudável, de que as pessoas estão realmente comprando o ativo e não que as pessoas estão... não que o preço do ativo esteja subindo por conta desse burn, né? Isso daqui é o preço do Gwei, né? A gente está nas menores patamares aí dos últimos tempos, né? O valor da transação por Ether. Então tá super barato transacionar na rede do Ether. Isso daí nos mostra também que a gente tem poucas transações sendo feitas nesses protocolos, tanto DeFi quanto NFT, mas as pessoas estão encarteirando bastante. O Ether está saindo, o supply circulante não está sendo tão exposto assim, né? Tá diminuindo o supply circulante e tá começando a aparecer um pequeno aumento na demanda pelo esse ativo. É o que a gente viu naquele gráfico. E tudo que vai acontecer aqui, cara, é relação no preço, né? A gente vê que o Ether começou a dar umas porradas aí nos últimos dias, muito mais forte. O Ether subiu muito mais forte do que o BTC. Se a gente considerar desde o fundo ali, já bateu quase 100% de alta, né? Então a gente vê que tá tendo uma boa demanda. E estruturalmente, cara, falando... deixa eu só apagar isso aqui. Estruturalmente falando, cara, a gente tá num lindo movimento de alta. Eu falei para vocês, acabei saindo tudo de Solana. Ainda em Solana a gente não tem uma certeza do que aconteceu, mas parece que o problema foi de uma carteira, de um aplicativo de carteira, a Slop, mas não dá para saber ainda ao certo. Parece que não foi nenhum problema com a blockchain, mas mesmo assim continua ainda com a minha dúvida se vale ou não entrar no protocolo. Preciso de resolução final disso daí, porque mesmo sendo que as chaves vazaram por conta de um aplicativo, cara, achei isso daí meio inseguro, fico com o pé atrás de deixar, acredito muito no projeto e acredito muito que o projeto tem um grande potencial para crescer, mas entre o projeto crescer e eu tomar um loss de 100%, que é tomar um hack, eu prefiro ficar fora do projeto do que tomar esse loss. Isso daqui é gerenciamento de risco, né? Então, por enquanto estou fora do projeto, comprei tudo em Ether. E estou comprando Ether também, comprei um pouco mais de Ether ali na região dos 1.580 mais ou menos que eu paguei, né? Então estou me expondo um pouco mais a Ether. Hoje, como que eu vendi todas as minhas Solanas, minha carteira tá BTC e Ether. A posição de Ether começou a se tornar mais relevante na carteira do que a posição de BTC, mas é claro que ainda com um caixa de 30% para poder aportar mais e lá na frente eu vou migrando para as altcoins, beleza? Mas então é isso, acho que o mercado está super saudável, vamos ver, vamos acompanhar como que vai fechar essa sexta-feira aí, principalmente com essa notícia que a gente teve aí do emprego nos Estados Unidos. Vamos ver se o DXY ele vai fechar porrando mesmo para cima ou se ele vai dar uma recuada, e aí a gente vai ver os próximos passos na semana que vem. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e de todo o conteúdo dessa semana. Lhe desejo um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Valeu, um forte abraço e até mais.